Pronto. Então, o que são os vícios redibitórios? Vício redibitório, pessoal, é um vício que a gente chama, conhecido como vício oculto. Tá? Redibitório significa oculto. Então, é um vício, ou melhor, então, para ficar mais fácil, é um defeito oculto. Tá? É um defeito oculto que acomete a coisa. Então, é um defeito oculto que a coisa tem, que você não sabia, então, que essa coisa tinha esse defeito. É o defeito oculto que acomete a coisa, transferida em contratos comutativos e bilaterais, tornando a coisa própria para o uso ou reduzindo seu valor. Pessoal, vamos lá então, vamos analisar esse conceito de vício redibitório. Vício redibitório é o defeito oculto que acomete a coisa, transferido em contratos comutativos e bilaterais, tornando a coisa imprópria para o uso ou reduzindo seu valor. O que eu quero dizer com isso? A coisa, quando você adquire, ela vem com um defeito que você não pôde constatar. Na hora que você comprou, você achou que estava tudo certo, que estava tudo perfeito, que não tinha nenhum problema com a coisa. Só que depois, você analisando, encontra um defeito nela. Encontra algo nela que está quebrado, que está mal feito. Mas é só depois de ter comprado. Não tinha como você... Como é um defeito oculto, você não tinha como ter visto antes. Tá bom? Então vamos imaginar, você compra um carro e tem um problema no motor. Não tem como você saber que tinha esse problema no motor. Tá bom? É um defeito que estava escondido. Esse defeito escondido, então, ele vai ser em um objeto, né, em uma coisa, transferido em contratos comutativos. Pessoal, o que são contratos comutativos? Vocês se recordam? O que eram os contratos comutativos? Contrato comutativo é aquele que eu sei qual é a obrigação de cada um. Lembra? Cada um tem sua obrigação. Contrato comutativo vem como oposto aos contratos aleatórios. Tá bom? Então, contrato comutativo eu sei quais são as obrigações de cada um. Não tem nada aqui ligado com sorte. Eu sei o que cada um tem que fazer. Tá bom? E contrato bilateral? Contrato bilateral é aquele que as duas partes têm direitos e obrigações. Tá bom? As duas partes têm direitos e obrigações e as duas vão ganhar com esse contrato. As duas terão vantagem aqui, né, patrimonial. Então, pessoal, esse defeito que você vai encontrar na coisa é um defeito escondido que vai ou inutilizar, que ela vai perder totalmente o valor dela, ou ela vai perder um pouco do valor. Depende do tipo de defeito que você vai encontrar, tá? Por exemplo, ou é um defeito no motor que vai fundir o motor e você vai perder o carro, ou é um defeito pequeno que você consegue arrumar, por exemplo. Tá bom? Isso é defeito oculto, isso é vício redibitório. Um contrato de compra e venda, que é um contrato comutativo e bilateral, por exemplo, depois de ter comprado, você encontra um problema, você encontra um defeito que estava escondido, que não era fácil de constatar, que não era fácil de perceber. E esse defeito ele vai diminuir o valor da coisa, ele vai fazer com que ela valha menos ou então que ela não tenha mais nenhuma função, não tenha mais nenhuma funcionalidade. Tudo bem? Partindo dessa noção, pessoal, a ideia dos vícios redibitórios, por exemplo, vão ser aplicáveis às doações puras? Doação pura é um contrato bilateral? Não. Então, se eu recebi alguma coisa, eu posso falar, você me deu um carro, mas ele estava defeituoso. Aqui, pessoal,
entra aquela máxima, né? Cavalo dado não se olha os dentes. Então, aqui, as doações puras, elas não serão protegidas pelos vícios redibitórios, tá bom? As doações puras, elas não são protegidas pelos vícios redibitórios. Então, se eu ganho algo de alguém, se eu ganho alguma coisa e ela vem com defeito, azar o meu. Eu não posso pedir para a pessoa me indenizar por isso. Ela já me deu de graça, tá bom? Ela já me deu de graça. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Não? Tá bom. Vamos lá. Quais são os requisitos, então, para que a gente possa falar em vício redibitório? Vamos lá. Requisitos. Primeiro requisito, como eu disse para vocês, tem que ser um vício oculto. Um vício oculto. Por quê? Se era um vício aparente, se era um defeito aparente, se era uma falha aparente, haverá a presunção de que eu sabia e paguei o quanto eu achava que valia, tá bom? Então, se era um defeito aparente, há a presunção de que eu assumi esse risco de adquirir daquela forma. Tudo bem? Há a presunção de que eu assumi o risco de adquirir daquela forma. Então, vamos imaginar, eu falei para vocês do carro, né? Vamos imaginar que vocês comprem um carro e o carro tem um risco de fora a fora na lateral dele. Isso é um vício oculto ou um vício aparente? Aparente. Depois eu posso falar assim, olha, paguei lá 20 mil reais no carro. Depois eu posso entrar com uma ação e falar assim, olha, juiz, eu quero a redução do valor desse carro porque ele tem um risco de fora a fora. Não, porque não é um vício oculto, é um vício que está por fora do carro, é fácil constatar. Uma pessoa com diligência normal, né, uma pessoa comum, que a gente normalmente chamava, né, de homem médio, qualquer pessoa que seja diligente, minimamente perceberia isso. Então, esses vícios aparentes, eles não ensejarão, esses vícios aparentes, eles não ensejarão indenização. Bom, porque presume que eu aceitei. Presume que eu comprei sabendo que tinha esse problema. Tudo bem? Segundo requisito, pessoal. O segundo requisito é que tem que ser um contrato comutativo ou bilateral. Comutativo bilateral. Ou seja, naqueles contratos em que há uma contraprestação para as duas partes. Há uma contraprestação para as duas partes. Como eu disse para vocês, então, vai aplicar na compra e venda? Vai, a compra e venda é um contrato comutativo e bilateral. Vai aplicar para a locação? Vai aplicar para a locação, ela é um contrato comutativo e bilateral. Vai aplicar para doação pura? Não, não vai aplicar para doação pura, tá? Porque a doação pura não é bilateral. Deixa eu anotar aqui contrato. Professor, e se eu adquirir esse bem em um leilão judicial? Aplica. Se eu adquirir em asta pública? Pessoal, leilão judicial é contrato? Não. Então, nesses casos, não aplica também as regras dos vícios redibitórios às aquisições em asta pública, tá?
não aplica em aquisições se aplica em aquisições em asta pública. Se for num leilão judicial, não é um contrato, né? É um leilão, então não vai se aplicar a exclusão disso, tá bom? Não se aplica nesses casos. Outra questão muito importante, pessoal, que eu quero que vocês saibam. Se, por exemplo, eu falei para vocês que na doação pura não se aplica, mas vamos imaginar uma situação assim, ó, eu vou fazer a doação do meu carro para a Natália com a condição de que ela cuide dos meus cachorros quando eu morrer. Eu estou fazendo uma doação, mas eu não estou dando um ônus para ela? Eu não estou dando também uma obrigação para ela? Esse tipo de doação que a gente exige uma contraprestação é doação onerosa, tá? A doação onerosa, nela pode ser aplicados os vícios redibitórios, podem ser aplicados os vícios redibitórios, tá bom? Então, se a doação for uma doação onerosa, é possível aplicar os vícios, a teoria dos vícios redibitórios, tá bom? Eu posso aplicar nesses casos. Tudo bem? Porque houve uma contraprestação. A pessoa não ganhou aquilo livremente. Ela vai ter um ônus, que é cuidar dos meus cachorros, para até depois da minha morte. Tá bom? Então, contrato comutativo e bilateral. Então, doação pura, não. A asta pública, também não. Terceiro requisito, pessoal, para aplicar. Os vícios devem existir desde o momento da celebração do contrato. Ou seja, esse vício, ele existia... Esse vício, ele já existia quando o vendedor, por exemplo, era dono. Ele existia quando o bem estava nas mãos do antigo proprietário. O antigo proprietário tinha esse bem já com defeito. Então não foi algo que aconteceu nas minhas mãos ou que aconteceu por culpa minha. É algo que já existia antes de eu ser dono. Tá bom? É algo que já existia antes de eu ser dono. Não é algo que começou a existir agora. Ou que surgiu depois da celebração. Tudo bem? Próximo requisito, pessoal. Quarto requisito. O defeito deve ser grave. Tá? O defeito deve ser grave. Então, é um defeito que vai reduzir significativamente o valor da coisa. Ela vai perder valor por isso. Tá bom? Ela vai perder valor por isso. Ou ela vai ficar imprópria para uso, ou seja, vai perder totalmente sua utilidade. Tá bom? Então, aqui, por exemplo, eu vou me imaginar que vocês compraram um carro e só depois vocês percebem que
o quebra-sol estragou. O quebra-sol do carro, se você for num ferro velho aí, R$ 20. É um defeito grave que vai custar, que vai onerar demais a pessoa que comprou? Não, tá bom? Tem que ser um defeito grave, algo que vai diminuir o valor do bem consideravelmente, né? Vai reduzir o valor dele ou vai deixar ele impróprio para uso, vai perder a utilidade. Além disso, pessoal, esse defeito ele tem que ser, o último requisito, desconhecido pelo adquirente. Ou seja, a pessoa que compra não sabia. Você que comprou não sabia desse defeito. Você não foi informado. Isso é muito importante que vocês saibam. Você não foi informado. Por que isso é importante que vocês saibam? Que você não foi informado desse defeito. Lembra que a gente estudou a boa-fé objetiva como princípio dos contratos? Dentro da boa-fé, ela não estava ligada com o dever de informação? Se eu não informo um defeito grave que tem a coisa, eu estou quebrando a boa-fé, eu estou violando a boa-fé. E essa é a minha sanção. Tá? A aplicação da regra dos vícios redibitórios. Tudo bem? Então, eu, adquirente, desconheço os vícios. Eu não fui informado desse defeito. Eu não sabia que a coisa ia apresentar essa falha. Tá bom? Olha o que fala, pessoal, o artigo 441 do Código Civil. Ó. Vou colocar aqui. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo, aquele que você sabe qual é o dever de cada um, pode ser enjeitada, ou seja, pode ser devolvida, pode ser rejeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria para o uso ou a que é destinada ou lhe diminuam o valor. Tudo bem? Aí, ó, é aplicável a disposição deste artigo às doações onerosas, às doações que têm um ônus, que foi o exemplo que eu dei da Natália, que vai cuidar do meu cachorro depois da minha morte em troca de ganhar um carro. Tá bom? Então, artigo 441 aqui, já devidamente explicado. Tudo bem? Alguma dúvida aqui no conceito, pessoal? Não? Então tá bom, vamos lá. Vou apagar então aqui a luz. Uma questão que pode surgir, por exemplo, é assim, professor, eu comprei várias coisas ao mesmo tempo. E uma dessas coisas só apresentou defeito. Tá bom? Uma dessas coisas apresentou defeito. E aí, eu reclamo do defeito de todas e devolvo tudo, peço indenização por tudo, ou eu só recebo indenização ou só devolvo aquela que está com defeito. Pessoal, como regra, em caso dessas vendas conjuntas, né, de várias coisas ao mesmo tempo, se só uma apresentou defeito, como regra, só ela vai ser devolvida ou só ela vai ser ressarcida. Vamos imaginar que vocês estão em férias agora, entram numa livraria e compram vários livros, mas um desses livros está com defeito. Você vai devolver qual livro? Só aquele que está com defeito. O resto mantém, a compra se mantém. Vamos imaginar que vocês, ou então, vão comprar um jogo de copo. Quando chega na casa, um copo está trincado.
um copo que está quebrado. Vocês vão ligar e vocês têm que ser ressarcidos por um copo, que foi o que está quebrado. Tá bom? Então, como regra, nesse caso de compra conjunta, você vai poder devolver ou vai ser ressarcido somente pelo bem que apresentou o defeito. Se foi um só um. Tudo bem? Até aqui, tranquilo? Só que vamos imaginar então a seguinte situação. A Maria Eduarda ela vai e compra um par de sapato. Um pé desse par de sapato está estragado. Está com defeito. O outro não. E aí? Ela vai ser indenizada por um pé e vai ficar com o outro? Faz algum sentido isso? Nenhum, né? Tipo assim, ela não é saci pererê para usar um pé só, né? Então, o que vai acontecer nesses casos? Ela vai, quando os bens só têm utilidade se usados em conjunto, tá? Quando a funcionalidade do bem necessita dessa utilização conjunta, o defeito de um autoriza a devolução de todos, tá bom? O defeito de um autoriza a devolução de todos. Tudo bem? Então, vamos lá. Tá bom, professor, entendi tudo isso. Mas eu quero saber qual é o prazo que eu tenho, então, para reclamar? Eu vi o vício, eu percebi o vício. Qual que é o prazo que eu tenho para reclamar alguma coisa? O civil, pessoal, ele traz, primeiro, uma divisão para dois tipos. Então, primeiro, duas regras diferentes. A primeira é para os vícios ocultos de uma constatação mais fácil, tá? Então, vícios ocultos vamos chamar assim de fácil constatação. Não é tão fácil assim porque ele estava oculto, mas dentre os vícios ele é o menos difícil de achar. Entre os vícios ocultos ele é o menos pior. Aqui a gente vai ter a regra assim, ó. Se for um bem móvel, ou seja, carro, celular, moto, bicicleta, se for um bem móvel, eu tenho 30 dias para reclamar. Tenho 30 dias para entrar com a ação. Tenho 30 dias para entrar com a ação. E se for um imóvel, uma casa, um apartamento, qual que é o prazo que eu tenho? O prazo vai ser de 1 ano para reclamar. O prazo vai ser de 1 ano se for imóvel. Tudo bem? Mas aí... Oi, pode falar. Uma dúvida. No livro do Tartucci, ele traz um exemplo da Maria Helena Diniz, que ela traz como exemplo um semovente. Qual que seria o prazo no caso do semovente? No caso do semovente, ele vai ser regulado por lei especial. Tá? O Código Civil diz que vai ter que ser aplicado lei especial para o semovente. Entendi.
dependendo, e na maioria das vezes, a gente acaba aplicando o Código de Defesa do Consumidor. Tá bom? Mas o semovente, ele tem que ser aplicado regra especial. Tem até aqui aviso no código, ó. O 445, parágrafo 2º diz: tratando-se de venda de animais, os prazos de garantia serão estabelecidos em lei especial, ou na falta dessa, por usos locais. Tá bom? Aplicando-se o precedente no que couber na matéria. Então, tipo, a gente vai aplicar a próxima regra que eu vou ensinar para vocês, mas se não tiver lei especial ou não tiver usos, costumes locais, tá bom? Mas a regra é que a gente aplica a lei especial. O Código de Defesa do Consumidor, na maioria das vezes, ele é essa lei especial que a gente vai aplicar. Bom? Entendi. Muito obrigado. De nada. Então, de fácil constatação, 30 dias, imóvel, 1 ano para reclamar, tá bom? O que é importante que vocês saibam aqui ainda, pessoal? Mesmo assim, aqui, esse prazo ele pode ser reduzido pela metade. Esse prazo pode ser reduzido pela metade. E quando esse prazo vai ser reduzido pela metade? Qual que é a hipótese em que esse prazo ele pode ser diminuído? Esse prazo poderá ser reduzido, pessoal, se o adquirente já tinha posse da coisa. Tá bom? Se o adquirente já tinha posse da coisa. Então, se, por exemplo, eu era inquilino da casa, eu já pagava o aluguel e depois eu vou comprar aquela casa que eu estou alugando. Eu já tinha posse dela. Tudo bem? Se eu já tinha a posse, eu não vou ter 1 ano para reclamar, eu vou ter metade. Ou seja, eu vou ter 6 meses. Tudo bem? Terei 6 meses para reclamar. Então, se eu já tinha posse da coisa, se eu já morava nela, se eu já usava ela, o prazo cai pela metade. Então, se eu já tinha o bem móvel comigo, 15 dias. Se eu já tinha o imóvel comigo, 6 meses. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Liquidez comum, não. Ao lado desses vícios, a gente tem os outros que são os que só podem ser conhecidos mais para frente. Então, só podem ser conhecidos mais tarde. Então, aqui são vícios que são de difícil constatação, aqueles que vão demorar mais para aparecer. Por exemplo, a falha na estrutura de uma casa. Tudo bem? A falha na estrutura de uma casa. Ou então a má qualidade, sei lá, do cimento que foi utilizado, que pode mais para frente causar desmoronamento, sabe? Coisas mais graves e que você não consegue perceber, porque às vezes você nem é perito para conseguir notar esse defeito. Tudo bem? Então, os vícios mais graves só podem ser conhecidos depois, que vai demorar para aparecer. Nesses casos, pessoal, aqui é importante que vocês tomem bastante cuidado, porque a interpretação desse artigo abriu margem para 2 correntes diferentes. Então, tem autores que interpretam de uma forma, tem autores que interpretam de outra. Primeiro, eu vou passar para vocês a corrente majoritária, que inclusive foi a que foi a cobrada no exame de ordem. Uma questão sobre vício redibitório apareceu na OAB, na fase escrita, inclusive, e eles apresentaram essa tese, que é a majoritária, como a correta, a que pontuou. A outra corrente que eu vou apresentar depois, que é a minoritária,
ela não foi pontuada. Quem defendeu ela não levou a nota. Tá bom? Então, qual que é a corrente majoritária? Ela defende assim, ó. O vício, o defeito, deve aparecer, o defeito aqui de difícil constatação deve aparecer em, vamos lá, 180 dias se for móvel, ou um ano se imóvel. Então, significa assim, ó, esse defeito é de difícil constatação, vai demorar para eu vê-lo. Tá? Vai demorar para eu vê-lo. Mas qual que é o prazo máximo que eu tenho para esse vício aparecer? Esse vício, esse defeito, ele tem que aparecer em até 180 dias, se for bem móvel, ou em até um ano, se for bem imóvel. Depois disso, aparecendo nesse prazo, eu vou ter o quê? O prazo para entrar com ação, tá? Então, apareceu o vício, constatei o vício, ele surgiu, eu verifiquei a ocorrência desse vício, eu vou ter o quê? Prazo para entrar com ação, prazo decadencial, prazo para reclamar. Esse prazo vai ser de 30 dias ser bem móvel, ou de um ano ser imóvel. Tá bom? Ou de um ano ser imóvel. Significa o que, então, pessoal? Ó, eu comprei uma casa hoje. Eu posso esperar que esse vício ele apareça em até um ano. Se ele aparecer em até um ano, eu tenho mais um ano para entrar com a ação. Tá bom? Mas vamos imaginar que no 6º mês o vício apareça. Então, ó, vamos imaginar, eu compro a casa em janeiro e em junho aparece o vício. Tá bom? Em junho aparece o vício. Até qual mês eu tenho para entrar com a ação? Comprei em janeiro, o vício apareceu em junho. Até qual mês eu tenho para entrar com a ação? Janeiro. Se eu tenho, ó, comprei em janeiro, tem um ano ali, vamos imaginar assim, de garantia legal. Apareceu em junho. Pessoal, vamos retomar então, que nem eu estava falando para vocês, ó. Eu tenho, então, o prazo de um ano, se for imóvel, ou 180 dias, se for bem móvel, para aparecer. Aparecendo o vício, eu tenho um ano para entrar com ação se for imóvel, ou 30 dias se for bem móvel. Então vamos lá, o exemplo que eu dei para vocês, ó, eu comprei em janeiro. Então em janeiro eu comprei. Em junho apareceu o defeito. Apareceu o defeito. Pensem, tem um ano para aparecer. Apareceu antes de um ano. A partir desse momento, de quando aparece o defeito, que eu tenho prazo para entrar com a ação. Tá bom? Então, se o defeito apareceu em junho, eu tenho de 2020, eu tenho até junho de 2021 para entrar com a ação. Tá bom? O prazo, esse primeiro prazo aqui, esse primeiro prazo é para aparecer. Aparecendo esse vício,
Não importa em qual mês, não importa quando apareceu, se foi 1, 2, 3 ou 10 meses, 11 meses depois, tá bom? A partir do aparecimento surge esse prazo. Então não é para esperar esse primeiro acabar para aplicar o segundo, tá bom? Não espera o primeiro acabar para aplicar o segundo. Apareceu, surge esse prazo, tá bom? Apareceu, surge esse prazo. Deu para entender isso, pessoal? Então, o prazo, vamos imaginar que é um difícil constatação, ele aparece um mês depois. Comprei em janeiro, em fevereiro aparece. Eu tenho até quando para entrar com a ação? Até fevereiro do ano que vem. Tudo bem? Então, o prazo, esse prazo aqui, olha ali na tela que eu estou rabiscando, esse prazo aqui para entrar com a ação, esse prazo, ele é contado a partir do surgimento do vício. Ele é contado a partir do momento que o defeito aparece. Tudo bem? A partir do surgimento do vício, a partir de quando o defeito aparece. Tudo bem? Com relação a isso, vocês ficaram com alguma dúvida? Professor, Pode falar. no caso dos vícios de difícil constatação, usando o exemplo que o senhor deu do inquilino que já morava na casa e depois comprou, nesse caso, se aplica a questão da redução da metade ou não? Se aplica aqui. Tá bom? Se aplica a redução do prazo. Mesmo no difícil contestação? Sim, se aplica ali. Tá bom? Obrigado. De nada. Pessoal, essa é a corrente majoritária, essa é a corrente que a OAB cobra, que os concursos cobram. Ela é a que prevalece. Inclusive, ela está prevista no enunciado 174 do CJF. Conselho de Justiça Federal. Tá bom? Enunciado 174 do CJF. Qual que é a segunda corrente? A segunda corrente, pessoal, ela é encampada por Pablo Stolze, principalmente, tá? Ele vai falar o quê? Ó, se Posso apagar aqui o enunciado? Pode? Se o vício é de difícil constatação, para ele, para não tutelar a má-fé, esse prazo de 180 dias e o prazo de um ano, ele deveria durar para sempre, até o vício aparecer. Tá bom? Então não teria um prazo. Seria assim, ó, 180 dias para entrar com a ação e um ano para entrar com a ação, desde quando o vício aparecer. E o vício poderia, para ele, aparecer daqui 10 anos, 20 anos. Não teria prazo para isso acontecer. Tá bom? Então, para outra ala minoritária, eles entendem que o prazo que eu trouxe para vocês de 180 dias e de um ano é a partir do surgimento do vício, que contaria, a partir do surgimento do vício, sem prazo nenhum para esse vício aparecer. Sem prazo nenhum para esse vício aparecer. Sem prazo nenhum para esse vício aparecer. Tá bom? Sim.
Prazo nenhum para o vício aparecer. Ele defende que isso aconteceria porque a gente não poderia tutelar a má-fé, porque senão eu poderia vender um produto para você que eu sei que tem defeito, e você ficaria, e eu falei assim, tá com defeito, se não aparecer em 180 dias ou em um ano, eu não respondo mais. Ele falou assim, não, porque você vai tutelar a pessoa que transfere sabendo do vício com má-fé, não pode. Você tem que ser responsável para sempre. Tá bom? Então, são duas as correntes, são duas as formas de interpretar esse artigo. Uma, que é a que prevalece, que tem um prazo para aparecer o vício, um prazo de garantia, e depois, aparecido o vício, do aparecimento, eu tenho um prazo para entrar com a ação, tá bom? E a outra que fala, não tem prazo para entrar, para aparecer, tá? Não tem prazo nenhum para aparecer, pode aparecer daqui 10, 15, 20 anos. Aparecendo, surge o dever de indenizar e o prazo que eu tenho para entrar com a ação. Tudo bem? Deu para entender isso aqui, pessoal? Tá bom. Professor, então esse é o prazo que eu tenho para entrar com a ação, mas qual ação? Que ação é essa que eu tenho que entrar? Como que eu vou me defender? Tá? É isso que a gente vai estudar agora, ó. As ações podem ser duas, são duas as ações possíveis, tá bom? Vamos lá. A primeira ação que a gente tem é a ação que a gente vai chamar de ação redibitória. Tá bom? É a ação redibitória. O que é a ação redibitória? O que vai ser feito, o que vai ser desejado na ação redibitória? Na ação redibitória vai se pedir a extinção, a rescisão, a resolução do contrato. Tá? A extinção, resolução, rescisão do contrato. Eu peço a extinção do contrato. Se eu vou pedir a extinção do contrato, o que eu vou querer aqui? Primeiro, o que vai ter que acontecer? Devolução da coisa. Defeituosa. Eu devolvo o bem defeituoso. Tá bom? Eu devolvo o bem defeituoso. Segunda coisa, eu vou ter direito de receber o preço da coisa, tá? O valor que eu paguei. Eu vou receber o preço da coisa, o valor que eu paguei. Obviamente aqui atualizado, né? Corrigido monetariamente e tudo mais. O preço da coisa. E depois eu vou ter direito de receber também, obviamente, indenização. Eu vou ter direito de receber indenização. E o que é que vai ser pago com essa indenização? Tá bom? O que é que vai englobar essa indenização? Vamos lá. Depende. Tá? Depende do quê? Se essa pessoa que te vendeu, se o vendedor, ele agiu de boa fé ou de má fé. Ou seja, vai depender se o vendedor ele sabia do defeito ou se ele não sabia do defeito.
Vamos lá. Se o vendedor sabia do defeito. Se ele sabia do defeito, ele vai te pagar, né, como eu disse, o preço da coisa, o valor da coisa, mais perdas e danos. Então, tudo que você efetivamente perdeu e tudo que você deixou de ganhar. Tudo que você deixou de lucrar. Se ele sabia, paga indenização correspondente às perdas e danos. Tudo que você perdeu com isso e tudo que você deixou de ganhar. Tá? Tudo que você deixou de ganhar. Mas e se ele não sabia? Se ele desconhecia o defeito, ele vai pagar, além do preço da coisa, as despesas do contrato. Tá bom? Se ele desconhecia, ele só vai pagar o preço da coisa e as despesas do contrato. Então, o valor que eu paguei no cartório para fazer a escritura pública, o registro. Tudo bem? Então, se ele conhecia, se ele sabia o vício, ele paga indenização do valor da coisa mais perdas e danos. Se ele não sabia do defeito, ele só vai pagar o valor da coisa e as despesas do contrato. Tá bom? E as despesas do contrato. E se por outro lado, e se por outro lado, eu não quero devolver a coisa porque ela ainda tem utilidade, né? Ela só perdeu um pouco do valor. O que eu posso fazer? Eu posso entrar com a ação estimatória, também chamada em latim de ação quanti minoris. Ação estimatória ou ação quanti minoris. Saiu daqui. Ação estimatória ou ação quanti minoris. Tá bom? Ação estimatória ou ação quanti minoris. O que a gente vai pedir aqui na ação estimatória ou ação quanti minoris? O abatimento proporcional do prejuízo sofrido. Se a coisa perdeu o valor, mas eu vou ficar com a coisa, eu vou pedir o abatimento, tá bom? Eu vou pedir o abatimento. Tá bom? Eu vou pedir o abatimento. Professor, mas vamos imaginar a seguinte situação, ó. Houve a redução do valor do bem, o bem sofreu deterioração, mas você, não quero esse bem deteriorado e tudo mais. E aí, como que funciona? Pessoal, pela função social do contrato, lembra que eu falei que o contrato tem uma função social, que ele ajuda a movimentar a economia, girar a riqueza e tudo mais? A preferência, e o juiz vai tentar fazer isso, é a manutenção do contrato. Então, sempre vocês terão que dar preferência primeiro para a ação estimatória. Para a ação estimatória. Ela é a preferência.
Só não sendo possível o abatimento é que você vai pedir a extinção, tá bom? Então, pela função social, sabendo que o contrato tem uma função na economia, tem uma função na sociedade, primeiro, eu dou preferência para a ação estimatória. Somente não sendo possível o abatimento é que eu vou para a ação redibitória. Então, a preferência é a estimatória, tá bom? A preferência é a estimatória. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Vou trazer, então, os artigos do Código Civil para a gente dar uma olhada, ó. Olha o que fala o artigo 442. Em vez de rejeitar a coisa, ou seja, em vez de devolver a coisa, de extinguir o contrato, redibindo o contrato, né? Pode o adquirente reclamar o abatimento do preço. Então, ele pode pedir o abatimento proporcional, o desvalor que a coisa sofreu. Tá bom? Mas não sendo o caso de redibição, o que ele pode falar? Olha só. Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos. Lembra aqui? Se ele sabia, devolve o preço, o valor que eu paguei, mais perdas e danos. Se não conhecia, somente devolverá o valor recebido, tá? Devolverá somente o valor recebido, mais despesas contratuais, tá? No caso da ação redibitória. No caso da ação redibitória. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Outra questão muito importante, pessoal, que vocês não podem se esquecer, é o seguinte, ó. Se quando eu devolver, se quando eu acionar o contrato, a promover a ação para extinguir o contrato ou para pedir o abatimento proporcional, se depois, ou em razão disso, a coisa se perde, se deteriora, vamos imaginar que o vício é muito difícil constatação, só que eu aciono judicialmente dizendo, olha, a coisa está com problema, eu quero a resolução do contrato, eu quero ação estimatória, mas por causa do vício, ou seja, em razão do vício, a coisa vem a perecer, a coisa vem a deixar de existir. Se a coisa estraga, é destruída, deixa de existir, perece, ainda assim, o alienante, né, o vendedor, ele tem que pagar pela coisa destruída? Então, vamos imaginar, eu faço a venda de um carro para Maria Eduarda, tá bom? E o carro, ele tinha um problema no eixo, que faz com que, enquanto a Maria está dirigindo o carro, esse eixo se rompa e ela sofre um acidente. Tá bom? E ela sofre um acidente. Eu vou, obviamente, entrar com uma ação pedindo indenização por isso, né? Eu posso entrar com uma ação redibitória de extinção do contrato? Eu posso pedir, eu vou pedir a devolução da coisa defeituosa? Tem como eu devolver essa coisa defeituosa? Não.
Mas eu consigo pedir o preço do carro que ela consegue pedir o preço que ela pagou no carro? Ela consegue o preço, não consegue? Ela não pode pedir indenização pela perda que ela sofreu, os gastos médicos, despesa contratual, indenização por dano moral que ela sofreu com esse acidente? Pode. Mas ela não vai conseguir devolver. Por não conseguir devolver, essa não devolução impede que ela entre com a ação? Não, tá bom, pessoal? O fato da coisa ter perecido, ter desfeito, né, ter deixado de existir, não impede a ação redibitória, tá bom? O fato da coisa estar destruída, inutilizada por completo, não impede a ação redibitória. Não impede a ação redibitória. Olha o que fala aqui o Código Civil. A responsabilidade do alienante, do vendedor, subsiste, ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, que é o comprador, se perecer por vício oculto já existente na época da tradição. Então, mesmo que a coisa pereça e eu não possa mais devolvê-la, ainda assim eu posso entrar com ação postulando indenização pelos vícios redibitórios. Bem, ainda assim eu posso entrar com ação. Pessoal, alguma dúvida aqui? Alguma pergunta? Não? Então tá bom. Para finalizar a matéria, pessoal, a gente vai agora entrar então numa questão interessante que ela cai com bastante frequência na primeira fase da OAB. Qual que é essa questão? Vou apagar aqui, tá? É a questão da garantia contratual. Sabe quando você vai lá nas lojas americanas, na Pernambucanas, Casas Bahia, compra pela internet e você quer comprar garantia estendida? Garantia estendida é a garantia contratual, tá? Como que funciona? Garantia contratual, ou o que a gente chama de garantia estendida. Garantia contratual. Ou garantia... Como que funciona aqui, pessoal? Vamos imaginar que você foi e chegou lá comprar um notebook nas lojas, no Magazine Luiza, comprou o notebook na Magazine Luiza, você pagou pela garantia por um prazo a mais, por 1 ano de garantia a mais. E aí, como que funciona? Tá? Primeiro, eu recomendo que vocês leiam os termos do contrato. Porque às vezes falam assim, olha, 1 ano de garantia. Só que eles colocam assim, ó, 11 meses de garantia que vocês vão pagar do contrato, mais 1 mês de garantia do Código Civil, os 30 dias. Tá? Ou então eles colocam assim, 6 meses de garantia contratual, mais 6 meses da garantia legal pelo vício oculto de difícil constatação, que são 180 dias para bem imóvel. Tá? Então, às vezes, eles vendem para você 1 ano, mas estão te oferecendo só 6 meses. Leiam bem o contrato. Tá bom? Sempre leiam o contrato para entender. Por quê? Como que funciona? Na vigência da garantia contratual, o prazo que você comprou a mais, então, durante a garantia contratual, o prazo que você comprou a mais, não corre o prazo legal. Tá? Não corre o prazo legal. Não corre o prazo legal. Tá?
Então, durante a garantia que você comprou no contrato, não corre o prazo legal. Vamos imaginar, então, a seguinte situação, ó. Linha do tempo. Tá? Eu compro a garantia, eu comprei aqui o bem. Então, hoje é dia 2 de abril de 2020. Comprei aqui o bem. E comprei com a garantia estendida de 1 ano. Então, eu tenho uma garantia contratual que vai até, né, lá dia 2 de abril. Na verdade, seria até dia 1, né, de abril, porque de 2021. Tá? Até dia 1 de abril de 2021. Só que vamos imaginar que o bem de vocês, que o produto que vocês compraram, vai dar problema dia 15 de abril de 2021. Vocês podem processar judicialmente e pedir a devolução ou abatimento do preço? O que vocês acham? Eu acho que pode. Pode. Quem respondeu que pode acertou, porque ó, você tem aqui 1 ano da garantia legal, que acabou dia 1º, depois você tem mais 30 meses, aliás, da garantia convencional, então aqui é do contrato. Acabou o contrato, você tem mais 30 dias, desculpa, tem mais 30 dias da garantia legal, da garantia do Código Civil. Tá? Então, como regra, a sua garantia vai até lá dia 1º de maio de 2021. Tá bom? É uma garantia extra. Então, primeiro corre a garantia convencional, a garantia contratual, a garantia que você comprou. Acabou ela, corre a legal, corre a do Código Civil ou do Código de Defesa do Consumidor, se for o caso. Tudo bem? Então, quando você compra uma garantia, você vai ter duas, na verdade. A do contrato, acabou a do contrato, a da lei. Tudo bem? Corre a do contrato, acabou a do contrato, corre a da lei. Deu para entender isso, pessoal? Tudo bem? O que é importante que vocês saibam? Aparecendo o defeito nessa garantia contratual, vocês têm 30 dias para reclamar. 30 dias para, por exemplo, entrar com a ação. Tá bom? Então, aqui, prazo para reclamar. 30 dias. Vocês têm 30 dias para, então, ajuizar a ação. Dentro da garantia contratual, vocês terão 30 dias para entrar com a ação. Professor, e agora, pessoal, é um ponto bem importante que vocês saibam. Se eu perder os 30 dias, se eu não entrar com a ação dentro dos 30 dias, o que vai acontecer? Se eu perder esse prazo, se eu perder esse prazo aqui de 30 dias, o que vai acontecer? A garantia contratual acaba. Eu vou perder a garantia do contrato. Tá bom? Não estarei mais assegurado pelo contrato. Mas acaba a contratual. O que eu ainda vou ter? A garantia legal, tá bom? Então, se eu não entro, se eu não reclamo, se eu não entro com ação, ou se eu não reclamo em 30 dias,
eu perco a garantia legal, a contratual. Com isso, o que eu tinha comprado, eu perdi. O que eu paguei, eu perdi. Tudo bem? Mas, a partir do 31º dia, começa a correr a garantia legal. Tá bom? A partir do 31º dia, começa a correr a garantia legal. Olha aqui, pessoal, o que o Código Civil vem falar para a gente, ó. Não correrão os prazos do antigo antecedente, que são os prazos dos vícios redibitórios que a gente já aprendeu, na constância de cláusula de garantia, que é essa garantia contratual que eu comprei. Mas o adquirente, o comprador, deve denunciar o defeito, deve comunicar o defeito, deve entrar com ação nos 30 dias seguintes ao seu descobrimento, sob pena de decadência, sob pena de perder a garantia contratual. Tá bom? Sob pena de perder a garantia contratual. Olha a questão que caiu no exame de ordem, pessoal. Na segunda fase. Com isso a gente encerrou o vício redibitório. Não tenho mais nada para falar de vício redibitório, tá? Olhem a questão que caiu na segunda fase. Oi? Não veio. Peraí. Guilherme efetuou a compra de um televisor de seu amigo Marcelo, que estava em dificuldades financeiras. Todavia, após 2 meses de uso por Guilherme, o referido bem começou a apresentar problemas. Registre-se ainda que no momento da venda, Marcelo tinha ciência, então o vendedor sabia do problema, tendo se omitido quanto ao fato. Eis que mesmo só seria conhecido por Guilherme em momento posterior. Em face da situação apresentada, responda a pergunta: quais as medidas cabíveis e quais as pretensões podem ser deduzidas contra Guilherme, podem ser deduzidas em juízo? Tá bom? E aí, pessoal, o que pode ser feito? O que vocês acham? Aí está tratando do quê? Não está tratando de vício oculto? Está tratando de vício oculto. Então vamos lá. É vício oculto, vício redibitório. Qual a medida cabível? Que ação que você pode entrar? Quais são as ações existentes, pessoal? Oi, pode falar. Oi? É redibitória e estimatória. Redibitória ou estimatória. Então você pode entrar ou com ação redibitória para devolver e rescindir o contrato, ou estimatória pedindo indenização. Se eu for pedir indenização aqui, essa indenização, se ele tem ciência, vai englobar o quê? Perdas e danos. Indenização. Perdas e danos, tá? Vai englobar perdas e danos. Então, ele tem que pagar perdas e danos. Os prejuízos que eu tive com isso, tá bom? B. Suponha que Guilherme tenha ingressado com a medida judicial cabível logo após o aparelho apresentar defeito e que Marcelo, ao apresentar a contestação, alegue decadência, uma vez que foi ultrapassado o prazo de 30 dias do Código Civil. No caso analisado, o argumento de Marcelo procede? O que vocês têm que pensar? Aqui, ele comprou um televisor, que ele sabia do defeito, mas ele não sabia.
vocês, enquanto advogados, têm que pensar o quê? Na melhor tese para o cliente de vocês, no caso, o Guilherme. O que vocês vão falar? Que esse vício era de fácil ou de difícil constatação? Difícil. Difícil constatação. Se é de difícil constatação, você tem 30 dias, né? Aliás, 180 dias para que o defeito apareça e 30 dias para reclamar, não é?